para que eu nasci, se não for pra te servir? Porque eu estou aqui, se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Você veio adorar o Senhor? Quem veio adorar a Deus, pode dar glória a Deus? Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantadas, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui, se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui, se eu quero te adorar, Senhor, eu estou aqui. Receba a nossa adoração, Senhor. Senhor, estou aqui. Aleluia. Fomos feitos para o louvor da tua glória, Senhor. Amém, Jesus. Você pode fechar os seus olhos um pouquinho, por favor? Senhor, obrigado. Obrigado por mais uma oportunidade tão especial. Estamos aqui para te adorar, para bendizer o teu santo nome. E temos a plena convicção de que o Espírito do Senhor está nesse lugar. O Senhor está aqui, o Senhor está nessa casa que nos acompanha agora, onde os teus filhos pararam por um momento para buscar a tua presença. Deus, o Senhor tem propósito em tudo. A palavra acaso não existe no vocabulário do Senhor. No teu vocabulário existe provisão, existe propósito, existe a tua vontade imensa de abençoar cada um daqueles que te buscam. E nós estamos aqui para te buscar, Senhor. Buscar no Senhor não aquilo que queremos, mas buscar em Ti aquilo que o Senhor sabe que nós estamos precisando. Vem, Espírito de Deus, fala as nossas vidas. O Senhor sabe como eu estou aqui, Pai. Apenas um instrumento, totalmente dependente do Senhor. O que seria de mim se não fosse o Senhor na minha vida, Pai? Estou aqui para ser mais uma vez esse canal, para ministrar a Tua palavra, a vida do Teu povo e da Tua igreja. Me conduza mais uma vez, Espírito de Deus, como essa palavra ela tem tratado ao meu coração, seja em cada coração nessa noite. Que desde já toda barreira caia por terra, todo impedimento, tudo que não for da parte do Senhor, em nome de Jesus, seja repreendido. Hoje é noite de milagres, Pai. Hoje é noite de oração. O Teu povo se reúne para orar. E onde o povo de Deus se reúne para orar, milagres acontecem. E o Senhor já está operando nesse momento. Em nome de Jesus, Pai. Vai tirando toda a preocupação, vai tirando toda a ansiedade, toda a tristeza, toda a fraqueza. Que o Espírito do Senhor seja derramado de uma forma muito linda em nossos corações, Pai. Nós cremos assim. Já te agradecemos por tudo. No nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Abra sua Bíblia, por favor. Salmo 133. Salmo 133. Eu vou esperar você encontrar. E eu, aproveitando até o texto,
o contexto da palavra, eu vou pedir que todo mundo leia junto, do jeito que está na sua Bíblia aí. Pode ser? Amém? Agora não é para ler assim, não, é para falar. Amém, irmãos? Você está aí na sua mão com a palavra de Deus. Você crê que a palavra de Deus tem poder? Então vamos usar esse poder, em nome de Jesus. Quem achou diz amém? Então quando eu disser no 3, 1, 2, 3. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém? Você solta a Bíblia um pouquinho e você aplaude Jesus bem forte. Você dá glória a Deus também. Amém. Podem sentar-se, queridos. Oh, glória. Amém, Jesus. Eu acredito que boa parte aqui conhece esse salmo, né? Curtinho. Existem alguns louvores que falam a respeito desse salmo. E ele é bastante conhecido. E ele fala de duas promessas de Deus aqui para a nossa vida. De uma coisa da parte de Deus que vai levar a outra. Primeiro que uma das coisas que ele mostra aqui é o que agrada ao Senhor. E o que é agradável a Deus? Que os irmãos vivam em estar unido. Já traz alegria para o coração de Deus. Onde há união, há alegria no coração de Deus. E quando Deus se agrada, quando Deus se alegra, sobre essa união, sobre essa unidade, sobre essa comunhão, Deus ordena a bênção. Ou seja, buscar estarmos unidos agrada a Deus. E buscar estar unido atrai bênção de Deus para a nossa vida. O salmista faz o comparativo, né, como o óleo, né, o óleo que representa a unção, representa o Espírito de Deus sendo derramado sobre Arão, que foi o primeiro sacerdote. Aquele óleo precioso representando a presença de Deus sendo derramada na nossa vida. E ele fala sobre o orvalho de Hermon, que é o Monte Hermon, um dos montes mais elevados lá de Jerusalém, que a gente, de Israel, que a gente vai conhecer. Amém. Quem vai para Israel aí? Eu vou. Vamos lá, pertinho. E ele fica com lá o cume dele branquinho de neve. E aquilo ali vai derretendo, que o salmista chama do orvalho. E ali vai, por onde aquela água vai descendo, vai gerando vida, vai trazendo verde, vai trazendo bênção. Isso fala do quanto Deus preza pela unidade, irmãos. Pense, eu comentei com os irmãos hoje de manhã na oração também, que foi uma maravilha hoje de manhã aqui. Cadê o povo de 6 da manhã? Eita, coisa linda, né? Eu estava compartilhando que desde ontem nós tivemos uma reunião com o nosso pastor, e uma das palavras que ele trouxe, que também falou muito no coração dele, foi a respeito disso. Como é especial que possamos estar sempre procurando andar juntos, unidos, num sentido, num propósito. Agora mesmo está acontecendo uma coisa muito linda aqui nessa igreja e aí na sua casa também. Você parou para se juntar a um povo para orar pela sua família. Já parou para pensar nisso? Na dimensão de como isso aqui está agradando o coração de Deus e como isso também já está atraindo bênção de Deus para a nossa vida. Há uma unidade de propósito. Estamos aqui para clamar a Deus, para orar a Deus, para buscar a Deus e para pedir a Deus pela nossa família. Então,
entendendo quanto isso agrada a Deus, o que é que devemos então, diante dessa palavra, procurar para a nossa vida? Irmãos, combater com todas as nossas forças tudo que vem se levantar para tentar separar a gente. Se a unidade, a comunhão agrada a Deus a ponto de nos abençoar, a divisão tem o efeito contrário. A divisão, a dissensão vai desagradar o coração de Deus. Além de desagradar, vai trazer, qual é o contrário de bênção? Quem sabe? Mal. A divisão, ela destrói. Jesus diz lá em Mateus 12, 25. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Quem falou isso? Você concorda com Jesus? Eu concordo. E essa é uma grande verdade. Em qualquer instituição, estamos falando aqui de família, se houver divisão, essa divisão, ela vai estar caminhando para uma destruição. Essa coisa de compreender a dimensão de quanto isso é forte, é importante, irmãos, para que a gente se posicione. Eu sempre estou falando isso aqui e é uma grande verdade. Onde é que, na maioria das vezes, nós nos deparamos com os maiores problemas? Diga aí. Na nossa casa. E eu vou também na igreja também. Mas em primeiro lugar, onde é? Às vezes é dentro da família mesmo. Da onde não se esperava ter, né? Acaba tendo conflitos, desentendimentos. Sabe, irmãos? E parece que deu uma elevação ainda maior agora nessa pandemia, que as famílias ficaram confinadas dentro de casa, se ajuntaram meio que na tora, e esse ajuntamento na tora, teve muitas famílias que acabaram, desculpa a redundância, mas acabaram se acabando. Casamentos que terminaram, porque na hora que estavam ali juntos, eles se depararam com as suas diferenças. Sabe? E estamos falando de família aqui hoje porque estamos em família. Amém? Família, o próprio sentido da palavra vai indicar algo que é único. Família é algo que se entende como um pertencimento, como um grupo que é um só. Você entende isso? Amém, irmãos? Família é isso. Mas se de repente a divisão começa a se instaurar ali, o que é que vai acontecer? Essa casa não vai subsistir. Parece, marido e mulher não são adversários. É esposo e esposa. Tanto que, lembra do casamento? Quem já casou aí? Né? O Senhor fala na palavra que os dois serão agora. Olha Deus querendo unir. Eram dois, mas os dois precisam agora ser. E como é que pode, por exemplo, a mulher não saber quanto é que o marido ganha? Eu sei que não tem isso na sua casa. Né? Não sabe quanto o marido tem no banco. Morre e fica para o governo, que a mulher não tem nem a senha. Irmãos, na rua aparece um povo meio doidinho. Você já viu um doidinho que aparece na rua, no bom sentido? Aquele tipo de pessoa que parece que fala com a gente, Jordélio, parece que conhece a gente. Aí eu fui hoje lá no caixa eletrônico, aí um rapaz alto, mais alto que você, assim, morenão, ele lá todo alegre,
Aí estava a filha e disse, rapaz, minha mulher não é brincadeira não, bem assim. Não é brincadeira não. Ela toda hora quer pegar meu cartão, mas eu mudei a senha, eu bloqueei. Ela vai usar, eu bloqueio. E o pessoal, esse cara tá doido? Não, que nada. Não, ela chega lá, ela não sabe a senha, eu mudo lá o negócio do e-mail e tudo. Não, tem isso não. Tá pensando o quê? Minha mulher. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. O pessoal casa, mas parece que não. Aqui é meu. Você é para lá, aqui não. Uma hora, isso vai dar problema. Quem está entendendo o que eu estou falando? Nas reuniões que a gente faz aqui de casais, eu sempre lembro isso. Quando a gente casa, muda o pronome. Sabe o pronome pessoal? Eu. Cadê o pessoal do português? Olha agora. Eu, tu, ele. Vocês estão muito bons de português. Então, quando casa, o eu é trocado pelo nós. Se não trocar o eu pelo nós, vai ter divisão. E se tem divisão, vai dar problema isso. Vai dar problema. É igual a criação do filho. Muito bem ilustrado no episódio de Todo Mundo Odeia o Chris. Que no dia que a Tônia queria um tapete rosa e o Drew queria um terno. Aí a Tônia foi pedir à mãe, me dê um tapete rosa. Para que você quer um tapete rosa, menino? Não, vai ter tapete não. Aí a Tônia foi no pai, menina amolece o coração do pai. Pai, o senhor me dá um tapete rosa? Dou, minha filha. O Drew queria um terno, foi pedir o terno para o pai. Pai, compra um terno para eu cantar na escola. Para que esse terno? Quanto custa esse terno, Não tem terno não para você. Mãe, vai ter uma apresentação na escola, eu vou precisar de um terno. A senhora não quer que eu vá feio para a escola, eu compro o seu terno. Interessante isso, Aí eles viram, os meninos depois começaram a ver que os pais brigaram. Quem foi que mandou comprar esse tapete? Quem comprou esse terno? Como assim? E depois eles aprendem, o macete. Quem assistiu vai lembrar, Quando um dizia, pai, o senhor me dá uma bicicleta? Vai perguntar à sua mãe. Mãe, o senhor me dá uma bicicleta? Vai perguntar ao seu pai. Acabou. Houve uma unidade. Você já viu que coisa mais triste? Quando a mãe desautoriza o pai em relação à ordem do filho e vice-versa. Escute isso, meu irmão, minha irmã. Às vezes pode até parecer injusto, mas quebrar a autoridade do pai ou da mãe na frente do filho vai dar o entendimento para a criança de divisão. E quando um princípio de autoridade também é quebrado, vai dar problema. Ainda que naquele momento, mas depois você vá lá e converse, mas que haja uma unidade. Quem está entendendo isso aí? Eu não sei porque Deus me levou para esse caminho, mas Deus sabe. A divisão destrói. Um reino dividido não subsiste. É preciso falar a mesma língua. É preciso ter o mesmo pensamento. Senão não vai chegar a lugar nenhum. E quando há unidade, não esqueça. Quando há unidade, Deus se agrada e Deus abençoa. Deus agrada e Deus abençoa. Pare para pensar nisso. Olha o que a palavra diz. A união, ela vai edificar. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9 e 10. Olha o que diz. Fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim
que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Paulo chega a suplicar, em nome de Jesus, irmãos, se unam no mesmo pensamento, no mesmo parecer. Porque Paulo sabia, Deus trata no coração dele, Deus trata por meio da sua palavra. Que sabe esse ditado que não é a união faz. Pensei que você ia dizer o açúcar, né? A união faz. Isso é verdade. Ao ponto que onde não tem união, há fraqueza. Por isso que Paulo insiste, gente, não haja divisão entre vocês. Falar a mesma língua. Deus fez uma experiência tremenda para mostrar o quanto uma língua, se falar a língua diferente, acaba com qualquer projeto. Quem lembra aqui da história da Torre de Babel? Você lembra disso? Né? Lembra da Bíblia, né? Porque você estava lá não, que tem muito tempo isso. Lá em Gênesis. O que acontecia? A humanidade falava uma só língua. Poxa, que bacana isso era, porque a gente não soube aproveitar, né, João? Já pensou? Não ia ter mais curso de francês, de inglês, de japonês. Não, era uma só. Que legal, né? Mas o homem não soube fazer. Mas o que aconteceu? Todos falavam uma só língua, o povo se uniu e disse: ei, e se a gente fizer uma torre? Bora, bora. Agora não pode ser qualquer torre, uma torre para topar no céu. Vamos. E vamos mostrar que nós somos o cara. E eles começaram a construir. Começaram a construir a torre, irmãos? Começaram. E construíram uma torre enorme. Quando Deus olhou só para isso, Deus, por conhecer a intenção do coração do homem que não era boa, Ele disse: primeiro, desse jeito, o que eles intentarem fazer, eles vão fazer. Só que como a intenção está errada, vamos acabar logo com isso. E como foi que acabou o projeto da torre? Simplesmente ele confundiu as línguas, botou cada um para falar de um jeito. Quando um falava A, o outro entendia B. Como ninguém se entendia, acabou o projeto. É isso que acontece quando ninguém se entende dentro de casa. Quando ninguém fala, as pessoas falam, a pessoa não escuta. Eu hoje estou para me lembrar de série. Meu Deus, sai. Eu a patroa e as crianças. A Jay falando com o Michael e ele só escutava mal, 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 mal. Foi o que você falou, mulher? Mas eu falei com você. Quando? Naquele dia eu falei. Aí quando ele volta no tempo, ele não estava nem aí para o que o outro estava falando. Não entendia. A união atrai a presença do Senhor. Olha o que acontece. Eu procuro me unir. E nessa minha busca por comunhão, por unidade, eu atraio a presença de Deus para a minha vida. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 18, versículo 18 ao 20. Quem quer aqui que as suas orações sejam atendidas? Eu quero. Quem quer orar a Deus e Deus responder você? Você quer isso? Pronto. Mateus capítulo 18, versículo 18 ao 20. Por favor, eu gostaria que você abrisse. Amém? Digo-lhes a verdade. Jesus diz o quê? A verdade. Tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Pegou aí a referência? Tudo aqui vai se passar
pela atitude do diálogo, irmãos. Para que haja unidade tem que ter uma concordância. Para que tenha uma concordância tem que ter uma boa conversa. Não dizem que é conversando que a gente... É muito importante ir uma boa conversa. O casamento está indo ruim. Por quê? Já parou para conversar? Já parou para falar? Já parou para ouvir? Procurar um entendimento? Porque Jesus, não fui eu que disse isso não. Jesus disse aqui, em uma verdade, tudo que a gente liga aqui na terra, está sendo ligado, e se eu desligar aqui na terra, desliga no céu também. Então ele pede que haja uma concordância. Sabe, amados, infelizmente nós não fomos muito, vamos dizer assim, preparados, educados, não sei se por conta da nossa cultura mesmo, para um diálogo. O homem muitas vezes é levado pelo seu ímpeto, pela sua emoção. E às vezes não entender a dimensão de uma boa conversa da palavra, às vezes com a cabeça quente, no momento de raiva, de desentendimento. Voltando a falar de casamento, quando se tem uma crise no casamento hoje, a primeira alternativa qual é, irmã Cleide? Separa. A mãe já diz, minha filha, tu vai casar, né? Vai. Olha, já sabe, qualquer coisa, a mamãe está aqui. Que é isso? Conversar. Concordância. E quando há concordância, tudo que é feito em concordância diante de Deus, Deus atende. Deus abençoa. E olhem, e onde estiverem reunidos, não está falando só de uma reunião física como essa que a gente está aqui não, viu? Jesus está aqui, amém? Mas unidos também no pensamento, no sentimento, no propósito, Jesus vai estar ali também. Eu falo sempre isso, falei acho que hoje de manhã aqui, desculpe eu estar repetitivo, acho que é a idade chegando. Mas, se tem uma coisa pela qual devemos brigar, é brigar para se unir. Nós temos que lutar para nos unirmos. Se teve um desentendimento em casa de manhã, não deixe virar o dia não. Não deixa o clima ficar tenso. Todo mundo aqui, quem aqui fica com raiva? Ah, tá. Parabéns, você é ser humano, viu? Quem se estressa aqui? Parabéns, você é normal, você é normal. Quem aqui fica triste? Amém, graças a Deus. Graças a Deus. Mas Deus, nessa hora que está sobre a nossa vida, faz com que a gente procure administrar isso e procurar a unidade. Procurar se unir. Procurar a comunhão. Se houve o erro, Deus já deu o remédio. Você sabe qual é o remédio para o erro, né? Perdão. É o perdão. O remédio já está lá. É a gente buscar tomar para a nossa vida. Tanto de perdoar, como também de pedir perdão. No que tem que prevalecer? Não é a comunhão? Mas muitas vezes quem está prevalecendo é o orgulho, né? O do não dar o braço a torcer, insistir. Não. Aí Jesus não vai estar nesse meio. Mas quando nós buscamos a unidade, essa unidade atrai a presença de Jesus para a nossa vida. Muitas coisas vão tentar nos separar. As nossas diferenças de pensamento, de comportamento, muita coisa interna, muita coisa externa. Mas no momento em que nós abrimos o nosso coração para Jesus Cristo e nós desejamos agradar a Deus, como é que a gente agrada a Deus? Vivendo em união e procurando nessa união em Cristo fazer com que cuidemos dessa parte aí difícil que é a convivência. Lembrando que tem por mais que a gente seja diferente, mas tem uma coisa que vai nos unir, que é sempre o amor de Deus. Paulo diz, nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então nada nos separa do amor de Deus. Então se nada nos separa do amor de Deus, o amor de Deus está na minha vida, nesse amor eu vou procurar estar unido com a minha família, buscar estar junto,
sabe? Às vezes, até com coisas... É porque esse nome é tão perigoso, distanciamento, né, irmãos? Eu não gosto desse nome. E foi o nome que a gente mais ouviu esse ano, distanciamento. E parece que ele ficou ainda maior em algumas casas. Família que não sabe o que é comer todo mundo junto numa hora só. Já pensou? Ah, pastor, isso é antigo. Irmãos, por favor, desde quando família é coisa antiga? Desde quando a unidade é uma coisa antiga? Tem lares que às vezes parece a pensão, né? Um hotel, cada um come numa hora, né? Como assim? Ah, mas porque todo mundo trabalha, pastor, todo dia, não tem nem um domingo que sente todo mundo na mesa na mesma hora. Detalhe, sem o celular? Que vai levar, eu não vou nem perguntar quem leva o celular para a mesa, que de vez em quando eu levo. Aí eu tomo carão. Quem toma carão? Ah, tem uns corajosos aí. Vai comer o celular também? Junta todo mundo. Vai. Eu fico preocupado. É porque aqui não tem muito, né? Mas eu fico preocupado nessas casas que fica todo mundo num celular ou numa coisa, quando falta energia e não tem bateria no celular. Acho que o povo fica doido, né, não? Porque está todo mundo tão isolado. Não. Você pode dizer assim comigo: a minha casa, ela é bênção do Senhor. A minha família, ela é unida no amor de Cristo. E eu vou lutar todos os dias para permanecer unidos, agradando a Deus e atraindo a bênção de Deus sobre a minha família. Amém? 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 Você fica em pé um pouquinho comigo, por favor. Todas as barreiras precisam cair por terra. Deus não gosta de divisão. Teve um processo lá que quando Jesus ele morreu lá na cruz, uma das coisas que milagrosamente aconteceu, dentre tantos milagres que aconteceu, a palavra diz que o véu do templo foi rasgado, e era o véu que tinha uma separação entre o sacerdote e o altar santíssimo, onde ficava a arca da aliança, representando que a partir daquele momento não tinha mais nada que separasse o homem de Deus, porque Jesus tinha feito a ligação. Divisão não é de Deus. Quais são as barreiras que têm se levantado? O que é que está comprometendo a unidade? Pastor, lá em casa ninguém se une, eu não sei mais o que fazer. Tem sempre um porquê. Tem sempre um porquê. Às vezes, sabe, irmãos, é preciso tomar algumas atitudes, né? Vai ser meio difícil no começo, porque tudo é o hábito. Mas começando com coisas simples. De ter um momento para uma roda de conversa. Sabe? Um almoço junto. Um café. Sabe? De você perceber, de estar tão unido, de você perceber quando alguém na sua casa não está bem, você dá atenção. O que foi, meu filho? Eu estou percebendo que você não está bem. Dá um abraço. Você está entendendo isso? Nós, irmãos, temos vivido cada vez mais um mundo que prega o individualismo. Isso é sutil. Você já notou como é que estão construindo os tamanhos dos apartamentos agora? Você já viu? É cada vez menor. Pasta de dente. Eu não sei se porque quando eu era guri, mas eu lembro da Colinos. Olha o tamanho da pasta. Né? Quem lembra desse tempo? Né, irmão Antônio? Olha o tamanho da pasta de dente que é hoje aqui. É o quê? É para uma pessoa. Você não percebe não? Porque o mercado já identifica um perfil da sociedade, parte da sociedade que está preferindo viver só, isolada. Pare para pensar nisso. E isso vai trabalhando. E qual é o problema? O inimigo sabe, um reino dividido não subsiste.
Então, o que pudesse fazer, se seja obra do mal, para trazer divisão, isso vai. Olha como está o nosso país, né? Eu não queria falar disso não, mas vou falar. Por exemplo, política. Parece que a gente está em guerra, irmão. Já parou para pensar nisso? E quando Deus nos chama de filhos, se somos filhos de Deus, então somos irmãos. Brigando. Gente brigando por causa de time, ó. Eu sou tão por fora de jogo. Mas o Flamengo ganhou esses dias aí? Ganhou. Ó, tem um vermelho aqui, né? Sim. Né? Mas isso aí, você está entendendo? Vamos brigar por causa de um time? Por conta de um time a gente vai ficar sem se falar? Pense nisso. Somos povo de Deus, povo que vive em união, porque isso agrada ao Senhor, e ali o Senhor ordena, olha, o Senhor ordena a bênção. Fecha os teus olhos. Vamos falar com Ele. Senhor, obrigado por essa palavra. E queremos te pedir, meu Pai, que Teu Espírito Santo nos ajude, meu Deus, a derrubar toda e qualquer barreira que existe ou tem se levantado, trazendo divisão na minha casa, na minha família. Não aceitamos isso, Senhor. E caia por terra todo espírito de dissensão, de contenda, de divisão, de separação, Senhor. Porque o amor do Senhor nunca nos deixa, e nesse amor nós somos fortalecidos, meu Pai. Por isso, Deus, nos dá todos os dias um coração sensível à Tua voz, um coração quebrantado, que seja capaz de perdoar e de pedir perdão também. Que possamos nos empenhar, Pai, para estarmos unidos, para que esse marido, meu Deus, essa esposa, sejam verdadeiramente como uma só carne. Porque, meu Deus, esse pai e essa mãe verdadeiramente venham amar e cuidar dos seus filhos, e seus filhos também venham respeitar e honrar os seus pais, tudo no mesmo pensamento, Senhor, numa unidade, em nome de Jesus, Senhor. Quantos lares que têm sido destruídos porque estão se dividindo, se separando, Senhor? Não, Pai. Nós somos daqueles que buscam a concordância, que queremos, meu Deus, ligar coisas especiais aqui na terra para que seja ligado aí também no céu. Queremos ligar aqui na terra a paz, a alegria, o perdão, o amor, a comunhão. E que sim, Senhor Jesus, o Senhor seja sempre conosco, nos unindo a cada dia no Teu amor, ajudando, meu Deus, a nos lidarmos com as nossas diferenças, que por maiores que sejam, elas nunca serão maiores do que o Teu amor que está sobre a nossa vida. E em nome de Jesus, eu profetizo comunhão, união, nessa vida, nessa família, dentro dessa casa, que haja a unidade de Cristo, que haja a presença de Cristo, que haja o amor de Cristo, unindo cada vez mais esses corações para a glória